Então, só para a gente relembrar que Gálatas está tratando de um conflito, né, que é entre a lei e a graça. Os cristãos ali estavam sendo instruídos ou incentivados ou motivados a permanecerem na lei, né? observando a lei e sem se dar conta do ministério da graça que veio através de Jesus. Paulo está, então, tentando explicar, tentando orientá-los a esse respeito, que a vida com Cristo é uma vida de liberdade, né, por causa da graça, desse presente que Deus nos dá. E aí chegamos aí no capítulo 5, inclusive, que tem como título Liberdade em Cristo. Lendo ciência, não, você está NBI. Marcos, quer pincelar mais alguma coisa? No texto, acho que é isso mesmo. Você sintetizou bem, né? Essa questão da graça e da lei. E quanto que nós ainda hoje, né, também nós temos essa tendência de esquecermos dessa liberdade que isso nos dá, e tantas vezes nós fazemos coisas como se estivéssemos na lei. Uma relação com Deus de retribuição, de débitos e créditos, né? Onde eu tenho que fazer, se eu fizer bem, Deus vai me retribuir bem. Né? E nesse contexto religioso, às vezes nós estamos fazendo isso também nas nossas ações, sem pensarmos muito, mas nós às vezes esquecemos da graça e vivemos atrás da lei, de alguma coisa que nos escraviza e do qual Cristo já nos libertou. E Paulo agora vai falar sobre a vida no Espírito, que é essa vida cheia da graça. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Eu acho que o Marcos poderia situar a gente até filosoficamente sobre essa questão do espírito da carne, né, que naquele tempo tinha uma relevância maior. Não? Eu gostaria de começar a falar que o Sérgio falou. Quer dizer, nós estamos lendo um livro cuja premissa que a gente está tomando é um confronto, aquilo que o Sérgio falou, quer dizer, aquelas pessoas tiveram uma experiência cristã através do trabalho apostólico daqueles homens, e apostólico no sentido do trabalho daqueles homens que se perceberam enviados por Deus para proclamar uma liberdade em Cristo Jesus.
Logo em seguida vieram alguns outros caras e começaram a falar, mas vocês têm que obedecer a lei, obedecer a lei, obedecer a lei. Aquelas pessoas então ficaram divididas entre a possibilidade de uma graça ou a necessidade de obediência da lei. E Paulo escreve aos Gálatas esse livro falando, olha, a lei é escrava, ela produz filhos escravos. A graça produz crianças livres, né, filhos livres. Nós somos chamados não apenas a sermos filhos, mas filhos maduros. Né? Chegamos naquele momento falando, olha, o filho imaturo, o filho criança, o filho que, embora sendo filho, não consegue herdar no sentido de administrar as coisas do pai, ele precisa de tutores, ele precisa de alguém que diga para ele o que é certo e o que é errado. Agora, o filho maduro não precisa de tutor. Por quê? Porque ele é grande o suficiente para saber quais as coisas que tem que fazer. Né? Então, nós somos em Cristo chamados à maturidade da fé e da graça. Aí no capítulo 5, lá no 13 ao 16, me parece que ele faz um jogo muito importante, embora sejam 3 versículos muito rápidos, um jogo muito importante, diz assim, nós somos livres, mas nós não somos independentes. Esse jogo entre a liberdade e a independência é muito forte, ou seja, eu sou livre da lei, eu não preciso da lei como referência da atitude na minha vida, mas eu não sou independente das relações que eu tenho com as pessoas, com o mundo e com Deus. Eu sou codependente, embora livre. Livre da lei e dependente de gente. Né? Dependente de relacionamentos. Por quê? Porque a graça é relacional. A lei não é relacional. A lei me pontua. Ela diz, se eu matei, eu vou para o inferno. Se eu não matei, como o Sérgio falou, eu estou numa escala de ser bonzinho ou ser malzinho e Deus vai me retribuir segundo a escala que eu estou. Isso é lei, é obediência. Isso me cria dependência, não liberdade, mas escravidão. Quando eu saio da lei, eu entro no campo da liberdade. Agora o que eu me deparo? Não mais com a lei. Deparo com quem? Com o outro, com o próximo, que precisa também da graça. A graça que está em mim, eu compartilho com o próximo. E me parece que Paulo aqui está falando isso. Né? Que eu tenho essa mudança de visão, de não estar preocupado de ir para o céu, para o inferno, mas estar preocupado em ser um veículo da graça divina nos meus múltiplos relacionamentos. Não só com o próximo ser humano, mas com o próximo planeta. Hoje em dia a gente está num tempo ecológico. Nós temos que colocar isso dentro do ambiente até ecológico. O próximo como o planeta Terra ou como o universo é o meu próximo. É tudo aquilo que precisa da graça divina para poder ter uma vida e vida em abundância. Né? Quando ele entra aqui em Gálatas 5, 16 a 26, nós poderíamos ter 2 leituras aqui. Uma leitura próxima da lei, né? Ainda legalista, dizendo o seguinte: as atitudes que eu tomo na carne, tipo a feitiçaria, idolatria, não sei o que, me fazem andar em pecado e, portanto, na carne. Aí o meu problema é a carne. Mas se eu for bonzinho e andar em amor, em paz, não sei o que, eu ando no Espírito. Então, eu tenho ainda a lei me dizendo, quando eu fico livre da idolatria, da prostituição e não pratico essas atitudes, eu ando no Espírito, podemos fazer isso. A proposta que eu acho que é importante é o seguinte: primeiro, ele no 17 fala, porque a carne milita contra o Espírito. E no 18 diz o seguinte: mas sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. A carne e a lei ele põe praticamente como sinônimos na minha leitura. Ou seja, andar na carne é andar segundo um padrão de lei, de obediência. Agora, se eu quebro com a lei, eu quebro com a carne. Então, não é mudança entre ser bonzinho ou ser malzinho. É uma mudança entre ser guiados por um conjunto de leis
ou ser guiados por um conjunto de espírito. A diferença ainda está entre escravidão e liberdade. Ou seja, se eu me guio apenas por ser bonzinho, estar na lei, eu estou andando em carne. Por mais que eu não prostitua, eu não estou prostituindo, não estou fazendo idolatria, porque está escrito na lei. Eu estou na carne, porque eu estou debaixo da lei. Uma hora eu vou escorregar. A hora que eu escorregar, pequei. Agora, se eu estou na graça, eu abandono essas referências e adoto referências que não são controláveis. Eu acho que o grande lance desse momento é o seguinte: aqui você está sob controle. Aqui você tem um conjunto de coisas que não tem controle. Quais são essas coisas? Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, não sei o que. Essas coisas não têm controle. Eu não posso dizer o Hamilton ama. Eu não sei se o Hamilton ama. Eu posso ver as atitudes que ele toma. Mas eu ainda assim não posso dizer que ele ama. Porque nas atitudes dele, ele ainda pode estar fazendo por interesse. Então está fora do controle da lei. A lei diz o seguinte: o Hamilton dá o dízimo. É só pegar o contra-cheque dele, ver quanto que é a receita dele, quanto que ele dá para a igreja. Eu controlei. Está debaixo de um controle legal, porque é a causa e efeito. Renda, percentual que ele passa por alguma instituição religiosa, deu dízimo ou mais que o dízimo. Ok. Agora, o Hamilton tem paz. Alguém pode dizer aqui que o Sérgio tem paz? Não tem domínio. Está fora do campo do controle. É isso que eu creio que Paulo está mudando profundamente nas relações. Se você andar na carne, você está debaixo da lei, debaixo do controle, debaixo desse conjunto de regras, que um dia você vai pisar na bola. Se você anda no Espírito, você está fora do controle. E o que significa quando ele fala que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus? Eu acredito que aqui, muito mais do que uma punição. A ira, se você se irar, e muito mais se você andar apenas desejando não se irar, você não herda o reino. Não é simplesmente o ato da ira, mas é o ato de ter a ira como referência para o reino. Ou no sentido assim de herdar o reino de Deus, no sentido de que você aproveitar o reino de Deus do que ele pode oferecer agora. Que muita gente interpreta esse reino escatologicamente, né? Lá em cima. Enquanto que a gente traz ou procura interpretar o reino como agora, como o seu comportamento agora diante de Deus. O modo de você se comportar diante de Deus. Como você interage com Deus, com o reino dele aqui, com as pessoas, né, como o Marcos falou, está aqui e agora. Mesmo porque aqui ficaram fora várias coisas que hoje que vão perder a... Exato, então quer dizer, começa a ficar complicado, né? Não, desculpe a ansiedade, Sérgio, aqui você estava falando eu tiro, mas é que a minha ansiedade está o seguinte: que a gente já visto que a nossa herança é Deus. Né? Quando nós somos chamados a sermos filhos, filhos maduros, que chamam Abba Pai, no capítulo 4, de 1 a 7, nós somos chamados a sermos filhos. Filhos que têm a referência ao Pai. A nossa herança é Deus. Ora, nós não podemos nunca imaginar que Deus esteja preocupado em prostituir. Por mais que a gente reduza Deus a um velhinho de barba, nós não podemos pensar no velhinho de barba parado. Não é? Não tem, não cabe. Ou que ele grite. Ou que isso não cabe na fé de ninguém. Quando eu estou falando que as pessoas que estão preocupadas com esse tipo de conduta não herdam o reino,
temos que pensar nessa dimensão que o Sérgio falou e que você também falou. Quer dizer, o reino como essa presença do sagrado em mim. Ou seja, de Deus em mim. Qual Deus? O Deus que não se prostitui? Não, ele não está preocupado com isso. O Deus que tem paz, amor, alegria. Eu nunca vou conseguir experimentar a paz, o amor, a alegria, a longanimidade, enquanto eu estiver preocupado em não pecar. Enquanto eu estiver preocupado em não ter discórdia. Essas referências diretas a atitudes pontuais não promovem o reino em mim, me promovem muito mais angústia e preocupação. O reino está exatamente nessa liberdade a essa referência menor e uma referência muito maior dentro de mim, que tem como subproduto, talvez, eu não ter ira, porque onde tem um amor, em tese eu não tenho essa ira destrutiva. E onde tem a concórdia da paz, não pode ter a discórdia. Mas enquanto um eu controlo, o outro eu já não consigo mais controlar. Mas só por uma ruptura absoluta nessa passagem entre controle e liberdade é que eu consigo ter o reino. Não sei se... Poderia dizer assim também, por exemplo, quem está praticando essas coisas... Quem está preocupado com essas coisas... Não, mas eu quero falar quem está praticando essas coisas. Eu acho que a gente entendeu que não tem nada a ver com se vai para o inferno ou vai para o céu, mas ele se distancia do reino de Deus, do próprio Deus. Eu acho que não é questão da prática, porque a prática ainda me coloca nessa relação da prisão em relação a ela. Quem está preocupado com estas práticas, quem tem essas práticas como referência de fidelidade, não consegue entrar no reino de Deus. Porque o reino de Deus... Como assim, como referência de fidelidade? Se eu tenho o meu fundamento de crença cristã, que eu não praticar feitiçaria me torna santo? Não, mas eu acho que não é isso que eu quero dizer. Se uma pessoa pratica... Ela está fazendo isso por quê? Porque ela está escrava de um sistema. Entendeu? Ela é escrava do mesmo jeito. Depende de quem pratica ou não. Quem pratica uma coisa, ambos estão escravos do mesmo sistema. Um porque pratica e o outro porque diz, eu não pratico. Eu não pratico porque eu sou santo. Você ainda está em referência a. Portanto, você não é livre da feitiçaria. Feitiçaria é a tua referência de fé. Eu tenho fé porque eu não pratico feitiçaria. O outro fala, eu não tenho fé porque eu pratico. E o cristianismo fala o seguinte, você tem fé? Então isso não tem referência para a tua vida. Você é livre. Isso aí não conta para você. Isso não é um balizamento. Não está na tua frente para dizer se você está mais perto ou mais longe de Deus. Feitiçaria não existe. Ela não é uma base de referencial. É diferente, entendeu? Se você falar, eu não grito com ninguém, sempre tem uma voz suíça, monotônica. Então eu sou santo por isso. O outro fala, eu grito, eu não sou santo. É a história do elevador. Chega o terceiro e fala, eu não sei se eu grito ou não grito. Porque para mim não sei, eu não presto atenção nisso, porque a minha questão é outra. A minha questão é, eu busco paz no meu relacionamento? Certo. Aí a gritaria, aí você fala, então ele não grita. Sim, mas a gritaria não é referência para ele, porque ele está buscando a paz. Ele não está buscando gritar ou não gritar. Ele está simplesmente falando, eu preciso harmonizar o meu relacionamento com o próximo de tal forma que eu encontre paz com ele. E eu não estou gritando, eu estou só falando alto. Você entende? Eu acho que a mudança que Paulo está fazendo aqui é isso. Enquanto você tem a referência na tua vida, eu sou uma pessoa santa porque eu não adultero. O outro fala, também não adultero e
sou ateu. Um cristão, eu falo assim, eu não sei se adultero ou não adultero, porque isso não está no meu campo de visão. O que eu quero é ter fidelidade. Uma das coisas é fidelidade. Isso é interno, não está no campo da lei. E o adultério ou não, está fora. Mas como subproduto eu sou fiel e não adultero. Mas isso não me traz nenhuma diferença na minha relação. Porque Deus também não adultera. Por quê? Porque ele não tem órgão sexual, e nem desejo sexual. Mas a gente acredita que de alguma forma Deus é fiel, não do jeito caótico que está hoje. Mas existe uma fidelidade divina. E isso que eu busco. Eu mudo todo o meu sistema referencial na minha relação de fé e manifestação de fé. E a lei já não conta, eu sou livre da lei. E se um dia vier a praticar algo disso, creio no perdão, na graça, e sigo em frente na tentativa de não Exatamente. ficar... E não meço o próximo também baseado nisso. Ah, o cara adulterou, então ele deixou de comungar da mesma fé. Não. Agora que eu preciso praticar o amor para com ele, preciso praticar fidelidade no meu relacionamento com ele, porque ele possivelmente está desestruturado. Aí que essa visão do próximo se realiza. Enquanto a visão legalista, você fez isso, você não é mais do meu time, não é da minha tribo, nós criamos uma cisão. Enquanto que o que anda no espírito, ele é sempre de comunhão, de aproximação, de aconchego, e o outro não, ele está sempre pendendo entre os meus e os outros, os bárbaros e os gregos, né? É difícil isso, hein? É porque existe uma tensão. Esse enfoque é... Então, porque eu Existe uma tensão diária para que a gente viva no espírito ou na carne, que a gente siga, entendeu? Uma tensão. Então, agora, porque assim, quando você estava falando, por exemplo, mansidão e gritaria, nem tem isso aqui, né? Mas se você... A mansidão agora eu só me entendi o seguinte, o fruto do Espírito é alguma coisa que a gente deve buscar ou é uma coisa que flui? Porque assim, ao mesmo tempo que eu queria chegar, ao mesmo tempo que você está procurando a paz, você está deixando a violência. Então é uma coisa ligada na outra, né? Quer dizer... Sim, é a história da codependência e da liberdade. O que eu entendo é o seguinte, a liberdade me tira a referência da lei como santidade e salvação. Então eu sou livre, mas isso me põe num campo onde a graça é relacional, portanto sou codependente. Como que a paz realiza? Realiza nos relacionamentos. Portanto, ela terá como fruto visível, obviamente, que você, por exemplo, não gritará e nem assassinará o outro. Aí vai lá, mas você está como base no outro? Não, eu não estou como base não matarás. Eu não estou preocupado em não matar. Estou preocupado em ter paz, em ser agente da paz. Agente da concórdia. E não em não pegar armas. Não pegar armas é um subproduto da minha vida. Eu estou buscando paz. Paz com quem? Com o próximo. Quem é o próximo? Qualquer um. Agora, na lei, eu vou dividir as pessoas entre aquelas que são do meu time e aquelas que não são, por exemplo. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, as virtudes aqui, vamos dizer, são lei também. Porque quando eu busco fidelidade, eu estou deixando o adultério. Só que uma coisa é automática a outra, quer dizer. O que é o amor? É isso aí. A resposta é essa. Eu não sei. Mas como que eu posso praticar o amor?
amando. E como que eu faço isso? Entre pessoas. Agora eu te digo, o que é não matarás? Você sabe. Me explica. Você, ou com ou sem instrumento, cessar a vida do outro. Às vezes cessar a vida do outro. De uma forma violenta ou não, você tem meios de controle exatos sobre a lei. No caso da fidelidade, é muito mais do que não adulterar. Você pode combinar com a Mônica alguma coisa, um projeto, e falar, olha, nós vamos realizar esse projeto, vamos. Num dado momento, você sai desse projeto e inventa outro projeto. Você foi infiel. Mas você não adulterou. Você só rompeu com um projeto de forma só do teu lado, sem informá-la e sem ter a anuência dela. Ela se sentiu infidelizada nesse momento. Então as coisas ficam muito mais no campo das relações mesmo, no campo do diálogo o tempo todo, no campo eclesiástico. Nós estamos no campo eclesiástico, no sentido primeiro da palavra. A assembleia. Eu estou falando uma coisa com a Slay, estou combinando uma coisa com ela em termos eclesiásticos, aquilo vale. Não como uma lei, vale como fidelidade, como aliança mútua, como olho no olho. E uma vez cumprido, vamos falar, olha, eu vou comprar 5 convites para a moça da feijoada. Não tem lei, ninguém me obrigou a fazer isso. Eu fui lá, fiz o cheque. Na segunda-feira já não é mais lei. O próximo churrasco feijoada eu não tenho compromisso. A lei não. Eu tenho que comprar todos os convites que a lei mandar eu comprar, porque não sei o que. A lei é restritiva, ela é normativa, ela é punitiva, ela o tempo todo me obriga à realização de atos controlados. O diálogo, ele realmente é tensional, porque ele o tempo todo tem que se renovar, ele o tempo todo ganha novas conotações. Olha, a justiça hoje é fazer isso, justiça amanhã pode mudar um pouco, mas a gente tem que reagrupar e redialogar e refalar, porque é uma nova justiça, porque é um novo ajuste de relações. Por isso que Paulo em Romanos vai falar contra essas coisas, não a lei. Eu até ia citar, se quiser depois estudar mais sobre isso, lê Romanos capítulo 8. A lei tá... Só vou ler isso que diz assim, né? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Entenda-se aí a carne, né, essa questão da lei, né? Você está escravo a alguma coisa. Então tudo, capítulo 8 aqui, pelo menos até o verso 17, vai falar disso. Eu vejo assim, carne como fazendo coisas que vêm de mim. Eu tenho vontade de matar as pessoas assim, fácil. E eu vejo como lei aquela tentativa de eu controlar essa minha natureza meio que na unha. Então, eu não vejo elas juntas. Então, eu até concordo com você e vou pegar esse ponto. Nesse momento em que você pega o teu instinto animal e põe uma lei positiva que controla o não matarás, vamos pegar o não matarás. Nesse momento, num termo de uma graça radical, você põe em questão a própria cruz. Porque nesse momento você diz o seguinte: a cruz não foi suficiente para me salvar do meu instinto animal. Eu preciso agora do esforço pessoal, da minha justiça, para coibir, segundo uma lei, o meu instinto. Agora, quando eu falo, essa lei não funciona, isso é Romanos puro que a gente está lendo. Estamos já entrando no livro de Romanos. Quando eu falo, essa lei está enferma,
e ela não funciona para isso, um pouco de Hebreus também, eu preciso viver só da graça. Eu anulo a lei, me desfaço da lei, e entro um pouco na pergunta do Dudu, falo, quem é que tem que fazer isso? Por fé é o Espírito. Eu me entrego ao Espírito e falo, não consigo. Romanos 7. Ó maldito homem que sou, porque o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que está em mim, esse eu realizo. Quem me livrará do peso da minha carne? Oh, graças a Deus, porque em Cristo Jesus eu sou livre. Aí entra em Romanos 8, sou livre pelo Espírito. Blá, 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 blá. Aí entra essa liberdade que temos que falar. Eu não consigo. E não posso colocar nada entre a minha salvação e a cruz. Porque toda vez que eu disser, eu vou me esforçar e controlar o meu instinto terrível, porque a lei diz não matarás e eu tenho que cumprir a lei. Bom, então você já colocou entre a cruz e você alguma coisa que chama a lei não matarás. Aí eu tenho que arrancar esse entulho e falar, entre esses dois instantes não tem nada. Senhor, eu não sei o que fazer. Eu estou aqui, eu estou querendo matar um amigo. O que eu faço? No caso da Isley, é o Sérgio. Não, mas pode querer, pode querer. Algumas coisas. Eu falei eu mesmo. Agora, essa questão do espírito da carne nos remete àquilo que Paulo vai explicar em Romanos também, né? que é essa relação nossa com o Espírito Santo, né? Sobre o ministério do Espírito Santo na nossa vida. Isso nos remete a isso. A gente, quando não tinha um relacionamento com Deus, não tinha ação do Espírito de Deus sobre a nossa vida, nós tínhamos uma maneira de pensar que é regida por esse cumprimento da lei, né? Por essa normatização. No momento que você que você conhece a Deus pelo Espírito Santo de Deus, você se deixa guiar, como diz aqui o texto de Romanos, né? Se você for guiado pelo Espírito, se deixar guiar pelo Espírito de Deus, naturalmente, ou é desejável que você deixe de se apegar a essas normas retributivas ou de controle, né? E tenha liberdade em Cristo. Você não faz mais porque é uma questão de se eu fizer, eu vou ser bonzinho, vou ser agradável a Deus ou ser agradável ao outro. Mas tem um fator a mais em mim, que é eu estar imerso em Deus através do Espírito. E isso é um facilitador, é uma coisa que me ajuda, porque o Espírito mesmo é que nos convence, né, do pecado, que nos convence, que nos leva à verdade. É o Espírito que nos faz nos faz, vamos dizer aqui, os frutos do Espírito, nos faz manifestar esses frutos do Espírito. Então, são duas coisas que estão ligadas também, né? Essa é a ação do Espírito Santo em nós, que nos facilita a gente viver essa liberdade em Cristo. Não sei se foi claro. Logo, quem não tem liberdade é o Espírito em mim, né? Ele não tem essa liberdade. Porque nós vivemos nessa tensão de querer nos deixar controlar ainda pela nossa natureza, pelos nossos instintos, essa tensão que é diária na nossa vida. A gente quer estar imerso no Espírito, né, e quer viver uma vida espiritual, mas também, por outro lado, algo nos faz achar que a gente pode ter o controle das nossas mãos. E isso é verdade. O problema do homem é esse. Eu mando essa última palavra do Sérgio. Nós queremos ter o controle das coisas, né? Então nós queremos ter o controle sobre a nossa vida, sobre a vida do próximo, sobre o planeta Terra e sobre Deus. Quando a gente faz, por exemplo, um jejum, e fala, eu vou fazer um jejum a Deus para que eu tenha tal coisa. Qualquer coisa, põe o que você quiser na conta.
para que eu tenha mais fé, mais santidade, dinheiro, saúde, qualquer coisa. Esse é um ato de controle. Eu estou fazendo magia, no sentido antigo da palavra. Eu estou manipulando o sagrado por meio de um sacrifício do meu corpo, para que o sagrado se sinta obrigado a realizar. Quem eu estou controlando? O meu corpo? Não, o sagrado. Pelo meu corpo. Então, e o que a gente vê isso hoje nas igrejas é muito Porque sério. é um sacrifício, né? Mas o sacrifício Sim, foi Cristo. e um sacrifício maquinal. Porque eu estou usando isso como uma máquina de controle do sagrado. Porque se eu... É a mesma coisa do dízimo. Eu dou dízimo e falo, vou ser próspero. Essa relação é maquinal. Eu dar dinheiro para ganhar dinheiro. É controle do sagrado. Quando eu desisto disso e falo, não tem dízimo, não tem jejum, não tem sacrifício nenhum, nem controle, vamos dizer, pela lei do meu psique, eu abaixo a bola e falo, sou um ser humano. Primeira coisa que eu acho que Deus quer da gente. Sinta-se ser humano. Agora, sinta-se ser humano entre seres humanos. Na Terra, no tempo de hoje. Pronto, isso para mim, você começa a se mover pelo Espírito quando você recua a sua própria humanidade entre humanos na Terra. Então, agora eu consigo me perceber. Aí eu consigo ouvir Jesus falar, o reino está entre vós. Puxa, legal, o reino está entre vós. Mudou completamente. O reino já não é mais relação com a lei, o reino não é relação com o lugar sagrado, o reino não é relação com os sacerdotes. O reino está entre vós. Puxa, vamos reestabelecer esse negócio. Isso não tem lei, porque é um reino fluido mesmo. Como eu falei, dialogal. Aí o verbo se faz carne. Percebe? A gente está mudando alguns conceitos aí, bravo. Mas o verbo se faz carne nesse sentido. Como que ele se faz carne? Faz carne no diálogo. Diálogo entre gente que tem o mesmo fundamento. Por isso que eu sempre pergunto, por que nós somos cristãos? O que nos diferencia? Já não é mais não matarás, não adulterarás. Eu ia perguntar exatamente isso agora. Quer dizer, a gente não deveria ser diferente? Isso, mas qual é a diferença que a gente pode fazer? Então, eu acho que tem que ser visual. Sim, concordo. Mas qual visual? Nessas relações. Em relações. Mas qual? Em nome de uma certa pureza da fé, nós fizemos cruzadas. Gente, os caras do ano de 1200 não tinha Lutero nem Calvino. Os nossos irmãos pegaram nas armas, invadiram e mataram os árabes. A gente sempre ouviu falar que os árabes são os mauzinhos. Nós somos maus. Em nome de uma fé, nós fomos lá e fizemos diferença. Não precisa ir longe. Só você olhar para a América do Norte, para o que Bush fez, Invadiu e é a nada. mesma coisa. Isso que eu estou perguntando. Em nome da fé. Nós não deveríamos ser Isso. isso Aí tem que aí. perguntar qual é o fundamento. Desde Corinto, quando a gente lê uma carta de Coríntios, eu vou perguntar para você. Coríntios 3, eu me baseei com ele. Existe uma semente, a semente é incontrolável, eu não sei mais, isso aqui refere-se ao ato divino da salvação. Não tem controle, é graça, acabou. Só que ele fala depois da semente, ele fala, mas nós somos um edifício, cooperadores com Cristo, cujo fundamento é Cristo. Opa, o edifício eu mexo. Eu sou trabalhador do edifício. Na semente eu não faço nada, mas o edifício eu mexo, desde que eu não saia do fundamento. Aí eu venho perguntando, qual é o fundamento? O que me faz ser cristão é olhar para o fundamento. Mas qual é o fundamento? Aí ele vem e destrói a lei. Puxa, não tem lei. Então não é mais não matarás, não adulterarás, não guardarás o dia do sábado. Então não é isso. Aí entra Coríntios 13. O cerne da questão, o nosso fundamento é o amor. Mas qual o amor? O amor encarnado. O verbo se fez carne, na eclésia. E o que isso representa? Aí vem a nossa discussão sobre a biogenética. Aí eu tentei trazer aquela ideia. Gente,
o Deus que se fez carne é o Deus que, para trazer vida, ele se transforma no próximo para resgatar o mais fraco. O amor é um movimento divino em prol daquele que não pode se movimentar por conta própria. Então ele é o agente que movimenta pelo outro. É o pai que tira o povo do Egito, porque o povo era escravo no Egito. A grande metáfora é essa. Aí o pai vai lá e tira, porque ele sozinho não consegue. Em Cristo Jesus, a mesma metáfora. Nós não conseguiríamos sair da nossa animalidade. Então o pai se faz carne no filho para nos trazer o reino. Agora, qual é o fundamento, Cristo? O fundamento é que cada um de nós tem que estar o tempo todo olhando para o fraco, aquele que pela própria capacidade, sozinho não consegue. Então nós somos os Moisés, nós somos os Jesus, somos apóstolos, enviados a favor daqueles que não conseguem sozinho fazer esse movimento de libertação. Esse é o fundamento do cristianismo. É ouvir a voz do que clama. É ouvir a voz do necessitado, do carinho, em todos os sentidos. Aí você me fez a pergunta na outra semana. Então preciso ter uma atitude embrenhada no meio de alguma organização, tipo Vila Criar, exemplo metafórico, para mostrar. E eu falei, não necessariamente. Qualquer vez que você ouvir a voz de alguém clamando e não temos possibilidade de sair, você é o apóstolo de Deus naquela relação. Então, essa coisa não tem lei. Essa coisa é paz. O cara tem conflito e ele não tem condições de solucionar, você é o agente de paz. Você ouviu o clamor de alguém por paz. Você é o agente da bondade. Você é o agente do amor. Você é o agente da fé. Você é o agente em prol de. Por isso que é relacional. Mas já não é mais não adulterarás. Adulterarás morreu. Não tem sentido quando o teu negócio não é ficar preocupado se o cara colocou o pênis dele num lugar que não devia. Está preocupado é se as pessoas estão clamando por justiça e não tem uma voz de justiça. Esse é o cerne do amor de Deus. Isso é teologicamente interessante, né? Mas assim, caindo na realidade, por exemplo, num casal, tem adultério, você não vai ficar... A coisa quando é da relação entre duas pessoas, seja o casal, seja o amigo, seja quem for, é difícil acontecer esse amor, né? Sim, e eu acho o seguinte, o cristianismo não é, voltando ao texto de Mateus, que o Sérgio nos colocou muito bem, dois caminhos. Caminho largo, deixa rolar. Não tem problema, eu não me preocupo com o próximo está longe, eu não vejo. E o caminho estreito é difícil, porque eu estou próximo. E o meu próximo está próximo de mim. Nós nos esbarramos, é complicado. Isso é cristianismo. É duro, difícil. Se você quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Não pegue a nossa Ferrari nem a Lamborghini. Não vá morar em Zurique. Pegue a cruz. O cristianismo é um convite de caminho estreito, de cruz, de martírio. A palavra testemunha, que está em Atos 2, e sereis minhas testemunhas, é a palavra grega marturos, e sereis meus mártires em que martírio? Morrer na cruz? Não. Dificuldade dessa tensão que o Sérgio nos trouxe, de você o tempo todo querer e não conseguir.
desejar e não realizar, sentir sempre em falta, sentir sempre no prejuízo, mas ao mesmo tempo não se deixar abater, porque é graça que nós precisamos, somos humanos. Como humano, eu sou agente da graça, mas sou receptor da graça. Se eu simplesmente ficar indo na medida do que eu deveria fazer, do que eu faço, caio na lei. Se eu disser, eu sou humano, eu preciso amar, mas o amor me torna devedor. O amor nunca é uma coisa que me torna credor. O tempo todo no amor eu estou devendo. Né? Não deveis coisa alguma, exceto o amor, que vos ameis uns aos outros. Paulo aos Romanos. Por quê? Porque o amor me põe no débito. Eu amo, faço tudo, arranjo 30 crianças, põe para dentro de casa e durmo e falo, tem 1 milhão de crianças na rua hoje dormindo fora de casa. Eu tenho 30. Ninguém aqui tem coragem de pegar as 30. Esse casal pegou 30, mas garanto que eles dormem com dor na consciência, porque tem 1 milhão fora. Você tem lá 70 crianças no Vila Viária, mas na favela tem 1000. Você está devendo. E a hora que você tiver essa favela, você fala, mas tem 1000 favelas em São Paulo. Tem 1 milhão de crianças. Eu não consigo. Eu estou devendo. O problema é que o cristianismo me leva a essa consciência de que eu sou agente de Deus, de resgate daquela criança. Pronto. E da outra, e da outra, e da outra. É esse movimento que é o fundamento do cristianismo. Aonde está o fraco? Eu sou a voz de Deus para auxílio desse enfraquecido, para que ele possa retomar. Pobre sempre terei convosco. Jesus nos traz a angústia de pobre sempre terei convosco. A lei não dá conta disso, é isso que Paulo está dizendo. A lei não dá conta disso. A graça, se não dá conta, me move a querer dar conta. Então, a minha dúvida é a seguinte, tem gente que, por exemplo, não que tem, né, mas assim, é fácil assim, o meu amigo traiu a mulher, aí eu vou lá, sou super solidário ao meu amigo e tal, mas pô, a mulher dele quer saber. Não dá para ela racionalizar isso e colocar o amor acima da traição. Ou então, a gente estava com o Paulo Deves ontem lá, ele vai lá, faz um livro para a editora, o cara cristão, vende lá milhões e não paga o cara. O cara cristão. Peraí, mas... Então, assim, na quebra da relação interpessoal, é difícil rezar de perdão. É difícil. Tá, então, nós estamos entrando na continuidade aqui. E num outro fator que eu acho que é importante. Se você quiser, você não interrompe. Eu estava pensando nisso mesmo. Eu me empolgo. Primeiro, a gente separar o que é perdão e o que é justiça. Perdão sempre. Essa é a minha leitura. Eu sei que tem uma outra leitura. Perdão sempre. Incondicional sempre. Justiça sempre. E uma não entra no campo do outro. Eu só consigo, na verdade, fazer justiça a partir do perdão. Porque sem o perdão eu barbarizo. O que eu barbarizo? Eu faço justiça pela lei. Olho por olho, dente por dente. Você, Esther, me traiu, vou lá e pronto, estamos iguais. Né? Se eu perdoo Esther, agora eu posso fazer justiça. Quando eu quero divórcio. Se eu tenho o direito de fazer isso, eu quero divórcio. Ou vice-versa. Mas eu não vou barbarizar, não vou dar uma surra nela, eu não vou tentar matar, não vou... Embora tenha vontade. Tenho vontade de tudo isso, mas eu, pelo perdão, eu me libertei para fazer justiça.
Paulo agora vai falar o seguinte: tudo que você semeia, você colhe. Mas espera aí, Deus não perdoou? Perdoou. Mas tem justiça. Mas você desmatou a Amazônia. Deus está falando, você desmatou a Amazônia, filho. Ah, mas Senhor, o clima da terra está ficando difícil, não sei. É verdade, puxa vida, é verdade, hein? Eu te perdoo, mas o que você quer fazer sobre isso? Ah, Senhor, eu quero que o Senhor mande chuva. Não. As leis estão aí. Plante, recoloque a natureza na posição dela, restaure a coisa, porque tudo que você planta, você vai colher. É justo que se faça isso. Eu estou te pedindo perdão, eu te perdoo, já perdoei. Agora faz o que você tem que fazer. Seja um filho maduro. Então, a esposa traiu, o marido traiu a esposa, você é amigo do cara. Você fala, puxa, você pisou na bola, pede perdão. Aí ela fala, perdoo você, meu marido, mas fora de casa. Aí você fala, mas você me perdoou? Perdoei, mas fora de casa. Eu não quero mais esse cara, ele rompeu a minha fidelidade, eu não confio mais nele. Perdoei, só que ele vai fora de casa. E quero pensão, quero que meus filhos sejam bem tratados, quero tudo que eu tenho direito, porque isso é justiça. Eu não estou fazendo por ódio, estou fazendo por justiça. Ele rompeu, eu não rompi. Eu continuo na minha posição de justiça. Só com justiça com perdão. Eu tenho direito. E tenho também o outro direito. Eu perdoo e continuo casado. Eu falo, como que você continua casado? Eu perdoei e quis fazer isso, porque eu achei que o campo da justiça agora é perdoar e continuar casado. Entende? A gente não pode confundir justiça com perdão. O cara se perdoa sempre, por amor. Busca justiça sempre. Por amor também. Mas não dá a sensação de que isso não é perdoar? Porque a nossa relação é uma relação ainda, eu acho, muito quadradinha, que eu de um cristianismo caducou. Eu entendo isso. Eu entendo que a gente, uma coisa é você perdoar, outra coisa. Mas fica uma sensação de que, tudo bem, eu perdoo, mas se vira aí, eu não quero mais ver tua cara. Me dá a sensação de que não é perdoar. Sim, porque nós ainda estamos no campo de que cada coisa em nós tem que ter uma atitude controlável. Então o perdão significa abrir mão da justiça. Agora o perdão, como é do Espírito... Fala assim, eu vou sublimar, você dizer assim, eu sou superior, uma coisa dessa, perdoei de verdade, parece uma... mas eu acho que o perdão é isso. Na verdade o perdão, eu não liberto você. Você pisou na bola comigo, eu te perdoo? Não, eu perdoo. Eu me liberto para fazer justiça. Eu estou causando a mim o perdão. Você não sofreu nada com o perdão. Você continuou na tua atitude. Eu me libertei de você. Agora, como eu me libertei de você, eu tomo uma posição de julgar a situação. Porque se eu não perdoo, eu não tenho condições de juízo. Porque eu ainda quero... Usar olho por olho, dente por dente. Sem justiça. Aí já não é justiça. Agora, quando eu falo, eu te perdoo, eu estou livre. Me libertei. Agora vou tomar a próxima atitude da justiça. Sem ódio, né? Sem ódio, sem rancor. Eu mudo o patamar, saio da lei e entro para a Acho justiça. que o perdão tira de cena o ódio e a vingança. E a barbárie, né? No Exato. sentido mais... Por outro lado, aquela coisa, o cara é cristão, pô, eu te perdoo, né? Sacanagem. Mas e agora, como é que você vai me reembolsar isso aí? Eu vou ter que entrar com uma ação contra você? Vamos conversar, Né? Diferente de você ter o ódio e falar, amanhã vai um cara aí, se você não pagar, você vai ver. Então, quer dizer, acho que muda é só uma alteração, uma lente nova para o problema. Porque mesmo num casal, se o cara traiu e você perdoar e achar que você pode dar uma segunda chance, sei lá. Se achar que não, Se achar que não, você tem direito uma de- lente de tratar a coisa com mais decência, não sei. Certo. Talvez isso, né? O Ed uma vez colocou o seguinte: perdão é só com as coisas que eu não posso resolver. Então, assim, Você passa uma continha, essa conta é de Deus. Deus, você resolve, que eu não consigo. desculpa,
aquela coisa assim, ele fez essa separação, eu achei bem rico e interessante. Perdão é assim, matei teu filho, você me perdoa. Não dá para eu arrumar. E o que dá para arrumar, vai lá e arruma, negão. É mais ou menos essa questão da justiça. Agora, essa ideia do perdão, aí não sei se separa da justiça, essa ideia do Ed. O Ed pensa um pouquinho diferente de mim. Eu acho perdão sempre. Em qualquer atitude, desde que o Sérgio pisar no meu dedinho, até o Sérgio matar meu filho. Eu sempre vou estar no campo do perdão. E sempre vou estar no campo da justiça. Matou meu filho? O que pode ser feito dentro do campo da justiça? Processar e ir para a cadeia. Ele não vai reparar, mas ele vai impedir que essa pessoa fique impune e ache que pode fazer sempre a mesma coisa. O dedinho, cara, desculpa, tá bom, esquece. Eu fiz justiça ao mesmo tempo. Eu esqueci o problema. Porque se você pegar e falar assim, para as dívidas impagáveis, para as dívidas pagáveis, eu não perdoo, primeiro, saber se realmente aquela dívida é pagável. Porque às vezes você tem uma ótica de que é pagável, mas você não sabe se é ou não, na verdade. E, segundo lugar, que eu acho que sem o perdão, não desce essa lente de uma coisa assim, justa, contento, de buscar uma coisa realmente, sabe, aquela, sem falar, não, agora eu quero isso, não quero saber, não, eu vou te pagar, mas será que eu não posso te pagar em 10 milhões de vezes porque eu fali? Entendeu? Então, quer dizer, se você não tiver o perdão, uma proposta dessa pode te provocar a ira e você falar, desgraçado, então agora você vai ver. Você vai levar, né? Então, quer dizer, o perdão eu acho fundamental sempre. Não sei, eu tenho essa ideia. Talvez o perdão tire da carne, da lei, né? Eu interpreto nesse sentido. O perdão me faz sair da lei como retribuição, causa e efeito simples e me faz ponderar outros fatores, quase que eu entrasse como legislador, né? O legislador é esse, quer dizer, é aquelas pessoas que dizem, né? Você é contra ou a favor da pena de morte? Eu sou contra. Mas se algum bandido entrasse na sua casa e matasse, estuprasse tua filha, matasse depois, você não ia querer que ele mandasse? Eu queria. Eu ia querer que o cara morresse devagarzinho. Mas aí eu já não estou no campo do justo juízo. Eu estou no campo da barbárie, da falta de perdão. Então, perdão me faz de novo voltar como se o cara nada tivesse feito para mim, tivesse feito para um ser genérico, e eu vou falar o que eu, como um justo juiz, acho que ele merece para salvaguardar. Morrer bem devagarzinho. Acordador de unha. Eu, com justo juízo, cara, morre. Eu acho que eu não dou conta de tudo isso. Já estou sofrendo. É complicado você ter uma visão de juiz, né? Não, sim. Porque o juiz não pode deixar a emoção envolver. O legislador, o pior, né? Não, e o juiz também, né? Ele vai dar uma sentença, ele não pode deixar a emoção envolver, ele tem que pegar os fatos e fazer a conta da pena. E se for ele o lesado, ele não pode estar como juiz, né? Exato, quer dizer. Tem um outro e julga. Então eu acho que o perdão, vamos dizer, se você não consegue fazer com perdão, você fala, tu julga por mim essa causa. Porque eu, se for julgar, vou querer... Não, porque a gente fala bem devagar. para as leis, para as dívidas pagáveis, a gente só consegue pensar em dinheiro. Mas quantas outras dívidas que podem ser pagáveis que não estão no campo do material? E aí como que você vai mensurar isso, né? Começa a complicar. Bom, é isso, né, pessoal? Perdão, mas nós temos que... O que você tem dormir, Esther? Só uma coisinha. Esse fruto de espírito não serve para mostrar que eu sou absolutamente humana e não dou conta disso? Que ao contrário de achar que
isso daqui é um padrão para mim, isso daqui é um antipadrão. E, portanto, é do Espírito. Se fosse o fruto... O que eu consegui não foi por mim, né? Não. Ainda que eu ame, nem o amor, ele não é meu. Eu ainda devo para o outro o amor, mas esse amor também não é meu. Quer dizer, eu estou sempre em débito, mas é um débito positivo, né? Não um débito de... não, fala, é uma coisa tão maior que esse amor me constrange, como Paulo diz em outra carta, o amor de Deus nos constrange, e em constrangendo, quando eu faço, eu ainda sou devedor, porque eu ainda não fiz tudo. Eu fiz a paz, mas ainda tem conflitos que não foram resolvidos. Eu não consegui dar conta de tudo. Mas em mim tem esse negócio de ser filho da paz, né?